Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho fazer um vídeo que eu prometi dar conta dele há muito tempo, sobre um poema muito famoso e bem difícil do Drummond, que é A Máquina do Mundo. Eu em algum vídeo perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo só sobre esse poema, vocês falaram que sim, isso já faz um tempo. Como eu tinha perdido meu poema, né, porque eu só tenho ele assim, em xerox, e o meu tá muito anotado e eu não achava, agora que eu organizei algumas coisas aqui, reencontrei o poema, então resolvi fazer o vídeo. Mas antes de falar do poema em si, eu tenho que falar o que veio antes dele. Falar um pouquinho do sistema ptolomaico, né, de astronomia, depois de Dante, a Divina Comédia, porque a ideia da máquina do mundo aparece em Dante. Por quê? Porque é ele que cria? Não, é uma concepção medieval oriunda do sistema ptolomaico. Depois aparece em Os Lusíadas do Camões, aí aparece com esse termo, a máquina do mundo. Aí depois temos Drummond, e depois ainda Haroldo de Campos escreveu um livro de poemas sobre isso. O livro do Haroldo de Campos eu não tenho, então não vou mostrar, não vou ler, mas saibam que depois do Drummond ainda tem Haroldo de Campos. Percebam a riqueza intertextual. Agora, deixa eu começar para esse vídeo não ficar longo. O que nos interessa do sistema ptolomaico? O que dizia Ptolomeu, acho que no século I, II depois de Cristo? Ele se baseava em Aristóteles, né? Vocês sabem que Aristóteles era um grande filósofo, ele discorreu sobre várias áreas da ciência, astronomia, política, física, biologia e tudo mais. Então ele tinha lá suas teorias. Com base em Aristóteles, Ptolomeu formulou, né, uma teoria que a gente conhece como uma teoria geocêntrica. A gente já estudou muito sobre isso na escola, que é a Terra como centro do universo. A Terra no centro, e a partir da Terra há círculos concêntricos, e em torno da Terra vários planetas, inclusive o Sol. Este é o sistema ptolomaico, que desde sua época já apresentava problemas apontados por outros filósofos, outros estudiosos, mas assim, também ninguém conseguia derrubar a teoria dele, conseguia levantar pontos críticos. E esse sistema, essa teoria vigorou até que a gente sabe bem Copérnico, né, que disse lá no século XVI, no Renascimento, que a Terra não era o centro do universo. As coisas não gravitavam em torno da Terra. Mas isso foi no século XVI. A gente está falando um pouco antes ainda, a gente está falando da Idade Média. Na Idade Média era essa teoria de Ptolomeu que vigorava. E com o declínio do Império Romano, a ascensão do cristianismo, a teoria ptolomaica ela foi aproximada dos ideais cristãos. De Deus, claro, como o centro do universo, a força maior do universo, tendo o homem como sua criação maior. Já que a Terra era o centro do universo, o homem também, como a criação divina. Mas aí não há uma supremacia, não há uma insubordinação. Não, de tudo que foi criado por Deus, o homem está no centro. É o topo da criação ptolomaica. Deus é apresentado como uma força que tudo equilibra e harmoniza e que explica absolutamente tudo. Nada fica fora da explicação divina. Até a Idade Média a gente não tinha o que a gente conhece como Revolução Científica, né? Isso foi mais no Renascimento, século XVI. Então Deus dava conta de tudo, na mentalidade, né, de explicar tudo. Na época, não havia nesse desconforto de não entendimento. Não, é Deus, pronto, e acabou. Então, assim, o arquiteto do universo, segundo os maçons, né, percebam que essa teoria ptolomaica, na qual os cristãos da Idade Média se basearam, é muito próxima do que os maçons também acreditavam. Deus como arquiteto do universo. A gente tem aí um sistema matemático até, né, de concepção. E onde Dante entra nessa? Ora, a questão da máquina do mundo aparece aqui na Divina Comédia. Eu tenho essa edição da editora 34, dividida em 3 volumes. Aparece aqui em Purgatório, no canto 30,
estrofes de 130 a 145. Vocês percebam a ideia aqui. Não aparece o termo máquina do mundo, mas a ideia é essa. Não sei ler poema, eu leio mal, hein? Assim, ritmar eu não sei. E os seus passos volveu por via errada, seguindo falsas imagens do bem, que nunca cumprem a promessa dada. Nem me valeu o afã com que também em sonho e mais inspirações prementes o revoquei, tal foi o seu desdém. Tanto também que demais expedientes vãos teriam sido para sua salvação, afora o exemplo das perdidas gentes. Para tal dos mortos descia a nação, e a quem o trouxe da mais funda grota, até cá em pranto pedi proteção. A divina justiça seria rota, se o leite se varasse, e seu deleite fosse gostado sem alguma cota de contrição que as lágrimas sujete. Eu vou ler para vocês as minhas anotações sobre essa parte. O Deus medieval indica o caminho certo, afastando o homem das falsas imagens do bem. A perfeição suprema é a própria existência do todo e o entendimento do homem sobre esse universo associado à fortuna. Fortuna no sentido de destino. Implica a aceitação da ideia de uma força maior que rege e explica todo o universo. Percebam, é esta ideia que explica todo o universo. É a máquina do mundo. Que não aparece aqui com esse termo, mas a ideia está aqui já. Quem tem este livro, ou então você pode procurar na internet esse poema, releia essa parte. Canto 30, estrofes 130 a 145, né? Eu tenho aqui traduzido em terça rima, conforme o original. Certo? Então aqui temos a ideia da máquina. E a máquina, com este termo e com a mesma ideia, aparece nos Lusíadas também, no canto 10º, estrofe 80. A partir da estrofe 80, eu vou ler o trecho para vocês. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada a si foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada. É Deus. Mas o que é Deus, ninguém o entende. Que o manto, que há tanto o engenho humano não se estende. Então vocês percebam que aqui Deus é como um mistério, uma força infinita. Eu já estou lendo aqui a minha anotação. Explicação católica cristã do universo a partir do modelo ptolomaico, esse modelo que eu falei, certo? Então assim, a máquina do mundo não é uma invenção de Camões. Na verdade, ela faz parte de um inconsciente coletivo, para cometer um anacronismo, né? Não havia ideia de inconsciente coletivo naquela época, mas inconsciente coletivo da Idade Média. A gente já viu que aparece ali em Dante, essa ideia de máquina do mundo, embora o termo não apareça lá, apareça aqui, mas com o mesmo significado. Dante já havia mencionado, né? Estou lendo aqui, Dante já havia mencionado na Divina Comédia, e essa imagem foi construída na Idade Média. Mas aqui, a gente está no período de Renascimento ainda, né? O período das descobertas, das navegações, e a ideia ainda é forte de Deus dando a explicação para tudo. Deus como a máquina do mundo, a explicação para todas as nossas angústias. A máquina do mundo como algo absoluto que pode nos confortar. Segura essa ideia. Agora vamos a Drummond. Lá vou eu ler, né, pessimamente. A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem, de a romper, já se esquivava,
e só de o ter pensado se carpia. Só por essa primeira parte, né, aqui nós temos 4 estrofes, versos decassílabos. É um poema difícil, sintaticamente difícil. Vocês percebam que ele já começa com uma conjunção aditiva. E está juntando o quê? Vocês percebem? É o nada, depois e. Percebe que já tem uma sintaxe que vai nos dar dor de cabeça para analisar. Ele vai, começa como mais ou menos Dante em A Divina Comédia também, já lá pela estrada, no caminho e tal. Palmilhando, vagando, o eu lírico segue, aí aparece a máquina do mundo. Vocês percebam que a máquina do mundo aparece na terceira estrofe. Percebam a inversão, o sujeito lírico está lá, vagando, totalmente desenganado. Este adjetivo é muito forte e expressa bem, né, toda a atmosfera, todo o ânimo ou desânimo do eu lírico. E a máquina do mundo se entreabre. E para mim isso é muito imagético. Eu imagino assim, algo como uma nave espacial que vem e se abre diante do eu lírico lá, vagando, desacreditado. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar. Toda uma realidade se transcende, a própria imagem se debuxada, esboçada, né? Esse é o sentido. No rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem Deus ter usado os já perdera. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos. Convidando-os a todos em coorte no sentido multidão, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que em alguém, sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. 2 pontos. Percebam que agora vem a fala da máquina. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando, dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste, vê, contempla. Abre teu peito para agasalhá-lo. Fecha aspas, termina a fala da máquina. E agora eu vou fazer uma pausa. Esse poema é longo, né? Ainda tem mais um tanto, mas eu vou fazer pausas para explicar. Então, a gente tem lá o eu lírico desacreditado, vem a máquina que se abre, majestosa e circunspecta, né? O que é a máquina do mundo? A explicação do universo. O conforto absoluto, hein? A gente não pode esquecer. Então, a máquina do mundo, aqui ela está animada, como se fosse uma figura animada e que fala. Então, a gente tem uma explicação do universo, algo concreto, que fala e oferece e oferta. E o sujeito lírico, preste atenção, no começo eu já tinha falado do estado de ânimo dele, mas aqui a gente tem mais elementos que reforçam a ideia. Ele fala, tem um momento que ele fala assim, a quem, tá falando, né, dele mesmo, sujeito lírico, a quem de os ter usado os já perdera e nem desejaria recobrá-los. Se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiros tristes périplos.
A gente tem aqui um sujeito lírico desacreditado. Ele já quis explicações, ele já quis conforto, ele já quis um monte de coisa. Mas agora ele está desanimado, agora ele está adelgaçado. Cansou. Sabe quando passa o momento? Então ele está nesta vibe. Mas aí vem a máquina, oferece tudo. A fala da máquina é uma coisa excelente. Ela oferece tudo o que ele procurou. Vê, repara, sabe? Tudo. A riqueza sobrante, a ciência sublime e formidável, mas hermética. Essa total explicação da vida, esse nexo primeiro singular, ela oferece tudo. Tudo que dava angústia. Ela oferece explicação. E o sujeito lírico está, né, com esta motivação ou desmotivação. Agora, continuando. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge, distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até os animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos monumentos erguidos à verdade. E a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Percebam que, após a fala da máquina, o próprio eu lírico vai pontuando também a totalidade da oferta, tudo que foi oferecido, explicação para tudo, todas as angústias, do ponto de vista material e imaterial, do ponto de vista imanente e transcendente. E aqui ele vai retomando, né? O eu lírico vai retomando tudo que foi proposto. Agora vem a outra parte, a parte final. Mas percebam que começa com i, que é uma conjunção aditiva, tem uma situação e ele acrescenta outra, ou seja, estava lá o sujeito lírico num estado e vem algo para acrescentar, vem uma oferta, vem uma máquina que oferece alguma coisa. Aí a gente tem uma conjunção adversativa, mas a gente sabe que o mas apresenta algo que se opõe ao que foi apresentado, né? Mas, porém, todavia, contudo. Então preste atenção. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzem a de novo tingir a neutra face. Percebam, vou interromper um pouquinho, percebam, ele está usando, que em ciência a gente diria que é um método indutivo, que vai conduzindo para um desfecho. Ele está pontuando, somando, acrescentando elementos para depois um desfecho. Que vou pelos caminhos demonstrando e como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade que, já de si volúvel, se cerrava semelhante a essas flores reticentes. Em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não for apetecível, antes despiciendo. Que significa isso? Algo que merece desprezo, né? Baixei os olhos, incurioso, laço, ou seja, sem interesse nenhum, preguiçoso e sem curiosidade, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuitamente a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Aqui nós temos o eu lírico recusando a máquina.
E ele, percebam que começa com um mas, apesar de tudo aquilo, né? Tudo pontuado, todas as ofertas, todas as explicações pontuadas pela máquina, e depois o próprio eu lírico pontua, depois ele vem com um mas. Ele apresenta aqui o seu estado de cansaço, a sua incuriosidade, a sua preguiça, a sua fadiga. Não é uma preguiça do nada, é uma preguiça porque já passou do tempo, sabe? Passou o tempo de acontecer. Então, quando ele queria muito, a explicação não veio. Agora ele não quer mais, então ele rejeita. Ele rejeita a máquina, ele rejeita a explicação para o universo, ele rejeita o conforto. Ele rejeita o conforto espiritual. Agora prestem atenção na última parte. Seguia vagaroso de mãos pensas. Então ele rejeita a máquina e retoma o início do poema, que ele estava seguindo pela rua pedregosa de Minas, né? Como o Dante lá no caminho dele, começa lá a Divina Comédia. E aqui é legal a parte que ele fala da máquina. A máquina se fecha. Ela primeiro se abre e oferta. Quando ele recusa, ela se recolhe, se fecha e vai embora. Repelida, rejeitada. Agora a figura última aqui. Seguia vagaroso de mãos pensas. Mãos pensas. Eu já falei dessa imagem para vocês em outro vídeo. O que é a mão pensa? É uma mão pendurada. Tem ligação com o todo, mas não tem apoio, certo? É uma mão que segue por inércia. Inércia no sentido de continuar a fazer o que está fazendo. Inércia não é exatamente estar parado. Pode estar parado porque estava parado. Pode estar em movimento porque estava em movimento. Então, assim, é a continuidade, a ideia de gerúndio, de continuar a fazer o que estava fazendo. E as mãos pensas, algo que tem uma ligação com o todo, mas segue sem apoio, pendurada. A imagem do eu lírico é assim que termina o poema. Então, a gente tem aqui um eu lírico que rejeita o conforto e que escolhe a imanência. Isso é muito nietzschiano. É Nietzsche na veia, certo? Não estou falando que Drummond era nietzschiano, não sei, gente. Eu não tenho nenhuma referência sobre isso. Mas quem conhece um pouco Nietzsche, lê isso aqui, a gente percebe que tem tudo a ver com a ideia de Nietzsche. De recusa do conforto, de preferir a imanência. Aqui o eu lírico, o sujeito lírico, ele prefere a dor da existência, porque é por meio da dor que a gente se irmana, por meio da dor a gente se solidariza. Por que que este é considerado um dos melhores poemas brasileiros? Né? Foi eleito, não sei se do século XX, mas enfim. Ele reconhece a dor como algo essencial no mundo, porque a solidariedade depende desse reconhecimento da dor, a dor do outro. É por meio da dor que a gente se solidariza. Este poema já tem uma intertextualidade com o próprio Drummond ao poema Relógio do Rosário, que ele é apresentado na obra de Drummond como são dois poemas que compõem uma parte. Então a gente tem que entender Relógio do Rosário como algo que completa a ideia de A Máquina do Mundo, embora seja um poema de verso. Além de A Pedra no Meio do Caminho, hein, que não está aqui fazendo parte dessa composição, mas tem ali algo caro a Drummond. Mas vamos ao Relógio do Rosário. Não vou ler o poema, senão vai ficar longo. Eu vou ler só o que eu anotei aqui, ó. Recusa da máquina do mundo por estar em falta de sintonia com a realidade. Então, ele recusa por quê? Porque passou o momento. Ela não teria sido recusada se ela tivesse chegado no momento certo. Quando ele tinha esperança, ele queria a explicação. Agora ele não quer mais. A aceitação seria uma ilusão, uma ideologia. A única possibilidade de se encontrar no mundo é se irmanar na dor do outro. Colocar no lugar da alienação o entendimento da dor, o coroamento da experiência terrestre. Assumir a dor, a pedra do meio do caminho, que é a dor. Entenderam por que está relacionado? Como algo inerente ao ser humano. O conhecimento do mundo, a conscientização em troca da explicação, e a explicação é a máquina do mundo. A consciência como uma instância de liberdade do homem. É preferível pensar, refletir sobre a própria condição em vez
de ter a resposta. Então, é uma escolha pela reflexão, pela dor, em detrimento à alienação, à explicação e ao conforto. A recusa do espiritual para centralizar-se no ser humano. Isso é Nietzsche, certo? É tudo que Nietzsche pregava. E Drummond nos apresenta isso por meio de poema. Olha só que maravilhoso, né? Não vou ler o Relógio do Rosário porque esse vídeo vai ficar longo, mas assim, tem o quê? A Pedra no Meio do Caminho e o Relógio do Rosário ajudam a entender este pensamento de Drummond, certo? A recusa da máquina do mundo. Perceberam como essas coisas estão interrelacionadas todas? Percebam como a erudição, como a intertextualidade é algo maravilhoso? É maravilhoso. Por isso que aprender é uma das melhores coisas do universo. A gente compreende mais o mundo, começa a fazer mais sentido, certo? Então paro por aqui. Me digam o que vocês acharam. Me digam se já conheciam o poema, o que acharam, se vão procurar ler. Relógio do Rosário também, Pedra no Meio do Caminho também. Percebam porque eu acho Drummond maravilhoso. Não só por esse poema, vocês sabem que tem outros dele, que eu gosto muito. Certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.